Ok, então, muito bem. Eu começo sempre falando sobre os instrumentos jurídicos que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca à nossa disposição. Eu costumo sempre fazer uma contextualização. Eu sei que, né, eu vou acabar chovendo no molhado aqui, né, e rezando o Pai Nosso por vigário, assim, em muitos casos. Mas eu acho sempre importante a gente ter uma contextuação teleológica do histórico e do significado da justiça juvenil. Porque às vezes a gente vai praticando os nossos atos de uma maneira repetitiva e até mecânica, e nem sempre a gente consegue compreender exatamente qual é a origem daquele instituto, o que que fundamenta aquele instituto, de onde é que ele veio, por que que ele se justifica e como ele se fundamenta. Então, eu sempre procuro trazer para nós, né, trazer um pouquinho da história e da evolução dos modelos de intervenção junto a crianças e adolescentes que praticam infrações penais, pelo menos do final do século XIX para o momento atual, né, que nós estamos aqui nos anos 20 do século XXI. Nós tivemos, ao longo desse período, de pouco mais de 100 anos, três modelos que se sucederam. Nós tivemos, primeiro, uma transição do modelo penal indiferenciado, que vigorou no século XIX, um modelo que conviveu com a Revolução Industrial na Europa. Esse modelo, essa doutrina, ela vem da Europa, ela vem muito dos países europeus, embora tenha também influência de países anglo-saxões, né? Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo que teve uma corte especializada em justiça juvenil. Mas no século XIX não havia uma legislação especial para atenção à infância, né? Pelo menos não na área do tratamento penal que se dava a crianças que praticavam condutas correspondentes a crimes. E crianças e adolescentes, eles eram tratados como os adultos e eram enviados para cumprir penas nos mesmos estabelecimentos penais que eram enviados os adultos. Isso se agravou muito com o êxodo rural, com a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XIX, e lá pelo final do século XIX, começou a existir um grande questionamento sobre isso e um grande debate em que se chegou à conclusão de que crianças não poderiam ficar misturadas com adultos, né, que crianças deveriam ser tratadas de forma diferente, que crianças não sabiam o que faziam. E quando eu falo aqui crianças, colegas, eu me refiro aqui, né, pessoas de 0 a 18 anos, né, a normativa internacional considera criança a pessoa de 0 a 18 anos, incompletos. É, Se entendeu, então, que as crianças não poderiam ter domínio sobre os próprios atos, que eram incapazes, teriam que ser tuteladas e protegidas e não enviadas para as prisões em virtude das condutas eventualmente criminosas que praticassem. Então, houve uma reviravolta entre o final do século XIX e o início do século XX, e a gente saiu desse modelo penal, que era extremamente perverso, naturalmente violador, né, que não compreendia a situação da criança enquanto pessoa em desenvolvimento e não reconhecia isso, e passamos para um outro modelo em que a criança passou a ser vista não como alguém que pudesse responder em alguma medida pelos próprios atos. A criança passou a ser então considerada um objeto de intervenção, uma pessoa, um ser humano incapaz, que deveria ser tutelado pela família, pela sociedade e pelo Estado. Se a família falhasse, ou se a sociedade falhasse, essa tutela viria pelas mãos do Estado, e o que se entendia por tutela era uma política de institucionalização indiscriminada. Então, nós tivemos, ao longo de todo o século XX, não apenas no Brasil, mas no mundo de maneira geral, uma cultura de institucionalização de crianças que estivessem ao desabrigo de uma família. E no caso brasileiro, nós tivemos uma realidade social extremamente mais grave, que foi, né, naturalmente, a abolição da escravatura em 1888, final do século XIX. Então, nós reiniciamos o século XX, né, as duas primeiras décadas do século XX, com as principais cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, aquelas cidades, não vou falar Belo Horizonte, porque Belo Horizonte estava mal, né, sendo fundada ainda nessa época. Mas as principais cidades elas já estavam convivendo com um grande contingente de crianças em situação de rua,
e a imensa maioria delas crianças negras. Ou seja, eram filhos de escravas e de ex-escravos e de ex-escravos, que de uma hora para outra tiveram reconhecida a sua liberdade, mas não se deu a eles e a elas a mínima condição de uma vida autônoma e digna. Então, foram pessoas que de uma hora para outra se viram livres, mas sem condição de sobreviver. E seus filhos passaram a ser herdeiros desse legado de pobreza e de abandono, de vulnerabilidade social, algo que vem sendo passado de geração para geração nessas famílias até hoje. Até hoje. Então, quando a gente olha hoje para o Brasil e vê o Brasil, vê hoje no Brasil esse debate que começa a ser mais sensível e começa a se tornar mais honesto sobre racismo, e sobre a necessidade de sermos antirracistas, eu sempre lembro disso, que eu penso assim, olha, a minha avó, que faleceu com 97 anos de idade, ela conviveu com os bisavós, os trisavós desses meninos e rapazes que estão hoje aqui na faixa dos 30, dos 40 anos. Né? Então não tem tanto tempo assim. E a gente precisa romper com esse ciclo de transferência de pobreza e achar, enquanto sociedade, os caminhos para isso. Bom, gente, esse é só um comentário que eu faço, tá, a respeito disso, porque o que nós vemos hoje no sistema prisional, no sistema socioeducativo, nos indicadores de pobreza e vulnerabilidade social, o que nós vemos hoje né, muito claramente, percentuais em torno de 70%, entre 60% e 80% de pessoas negras e pardas que frequentam as estatísticas mais graves de violações de direitos e de não acesso a direitos fundamentais, né? A começar pela evasão escolar, enfim, e depois, infelizmente, a letalidade juvenil, e os índices de violência e criminalidade e de aprisionamento do sistema penitenciário. Nada disso veio por acaso, né? Vem de todo esse processo. Bom, digo isso porque já no início do século XX havia, então, essa preocupação da sociedade com aqueles meninos que estavam em situação de rua, e eles eram vistos como potenciais criminosos. Então, houve uma justificativa política para a implementação de uma ação do Estado que pudesse, entre aspas, proteger essas crianças e esses adolescentes e jovens. E a estratégia adotada foi a de colocar em instituições. Se entendia que, colocando em instituições, eles seriam, entre aspas, protegidos, e a sociedade ficaria também protegida deles, porque eles ficariam na instituição, isolados da sociedade, em tese eles seriam protegidos e a sociedade ficaria numa boa, sem ter que se preocupar lá com os meninos em situação de rua que poderiam ir lá furtar a padaria ou cometer algum outro tipo de conduta que gerasse algum dano para alguém. Evidentemente, havia um viés higienista nessa lógica, muito evidentemente, mas o fato é que essa compreensão se consolidou ao longo da primeira metade do século XX, e nós passamos praticamente todo o século XX seguindo essa lógica de institucionalização e de colocação dessas crianças e adolescentes em instituições, onde, naturalmente, não havia uma preocupação com o restabelecimento de vínculos familiares, onde não havia grande preocupação com o respeito aos direitos humanos fundamentais, e muito menos com os direitos especiais inerentes a toda pessoa em desenvolvimento, que são crianças e adolescentes. Então, a gente atravessou o século XX, no Brasil, com várias ondas de debates sobre as violações de direitos que aconteciam nesses estabelecimentos correcionais, asilares, enfim, né, que se espalharam pelo Brasil afora. E isso virou algo assim tão introjetado na sociedade brasileira, e eu, muitas vezes, como promotor, lá no interior, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, perto da Terra da Valéria, quantas vezes eu não recebi pais e mães que não sabiam mais o que fazer para sustentar os filhos, ou pelo menos para poder educá-los, e diziam vim aqui entregar meu filho para o juiz. O que significa isso? Que ele queria colocar o filho numa instituição, porque achava que ele ia ser alimentado, ele ia ter um lugar para dormir, ele ia ter uma escola, né? Se achava que isso era o melhor, né, para essas crianças e adolescentes. Evidentemente, que isso não era a melhor solução,
né, que haveria outras possibilidades de atuação. Essa intervenção era generalizada, então iam para essas instituições, tanto aquele que praticava ato infracional, porque ele era inimputável, ele não tinha nenhum tipo de reconhecimento como sujeito de direitos e nem de obrigações, ele era tratado como um objeto. Então, ele era depositado lá nessas instituições, quem praticava o ato infracional. E ia para o mesmo lugar o menino que estava em situação de vulnerabilidade na rua, passando fome, sem roupa, sem lugar para dormir, e que pedia para sobreviver, ia também para o mesmo lugar, a partir de uma canetada do juiz de menores, né? O juiz chegava e dava uma canetada, e sem mais delongas, já era colocado numa instituição e por lá ficava até chegar aos 18 anos de idade. Isso, então, acabou sendo também, como eu disse, objeto de várias ondas de questionamento, em razão das violações graves de direitos que ocorriam, como espancamentos, como agressões, como maus tratos, enfim, né? Falta de higiene, insalubridade, coisas que a gente vê até hoje em muitas instituições. Né? Se a gente vê hoje, imagina como era naquela época, né? Em instituições gigantescas para centenas de meninos, como aquelas que existiam antigamente. Isso gerou muito questionamento, e na década de 1980, com um fortalecimento da discussão no mundo inteiro sobre direitos humanos, sobre democracia, principalmente, sobre retomada da democracia, né? A América Latina e a América do Sul, principalmente, muito sofrida com as ditaduras, com os regimes ditatoriais, né? Que aqui se implantaram a partir dos anos 60 e sobreviveram muitos até os anos 80, né? A gente conhece aí a história dos países do sul global. E nos anos 80 a gente teve um grande debate pela redemocratização, e veio o debate também sobre direitos humanos e o debate sobre direitos humanos de crianças e adolescentes, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Os principais documentos normativos e os principais marcos normativos que inspiram a nossa legislação foram discutidos e aprovados nos anos 1980, inclusive a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que, né, foi aprovada em 1989, e ratificada no Brasil em 1990, as regras das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude, que é a regra de Beijing, que é de 85, também as regras de Havana, que foram aprovadas em 1990, né, regras mínimas para o tratamento dos jovens privados de liberdade. Então, toda essa normativa internacional foi discutida e aprovada no decorrer da década de 1980, junto com o nosso processo de redemocratização, junto com a nossa discussão da Assembleia, da nova Constituição, né, da Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição de 88, e aí o debate também sobre o então vigente Código de Menores, que era de 79, né, e que reproduzia toda uma política implementada na década de 60, de 64, né, a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, que, por sua vez, reproduzia a legislação que foi, entre aspas, atualizada na década de 40, que também reproduzia a legislação dos anos 1920. Então, a discussão sobre os direitos fundamentais da infância no debate sobre a Constituição foi fundamental para que a gente tivesse, então, realmente uma mudança de paradigma, né? E essa mudança de paradigma veio com o artigo 227 da Constituição, que pela primeira vez, num documento constitucional, nós tivemos o reconhecimento dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e o artigo 227 resume esses direitos, diz quem é que tem que zelar por eles e diz que tem que ser com absoluta prioridade. Então, cabe à família, ao poder público e à sociedade zelar com absoluta prioridade pelos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A vida, a convivência familiar e comunitária, a saúde, a educação, a profissionalização, ao lazer, ao esporte, mantendo-os a salvo de toda forma de violência, crueldade e opressão. Esse é o artigo 227. Ele sintetiza a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, né, em poucas linhas, e está na Constituição. E a partir do artigo 227, desse reconhecimento, nós tivemos a manutenção desse debate, a sociedade mobilizada. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado rapidamente, em 1990, né? Então, demorou-se menos de 2 anos entre a Constituição, né, e outubro de 88, e a promulgação do Estatuto em julho de 1990. Passaram os primeiros de 2 anos, e aí sim uma mudança de paradigma com a criação de 2 modelos diferentes: um modelo de proteção para crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e um modelo de responsabilidade ou de justiça para aqueles que praticassem infrações penais.
Aí sim, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeito de direitos e também de determinadas obrigações compatíveis com a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Aí sim, uma grande mudança de paradigma, porque nós passamos a rever toda a compreensão sobre a possibilidade de privação de liberdade desse sujeito, pessoa em desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. E essa privação de liberdade, ela passou a ser admitida somente em casos de atos infracionais graves, em situação de flagrante de ato infracional ou por ordem judicial da autoridade competente. Essa história toda que está aqui nesse slide, eu já acabei de contar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem já no artigo 1º anunciando que essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, a criança e o adolescente reconhecidos como sujeitos de direitos, né? Eu trago aqui, então, toda essa normativa internacional a qual me referi, né? E mais algumas, né? Há um documento também que a gente nunca dá muita bola para ele, que são as diretrizes de Riad, de 1990, que é um documento maravilhoso. Ele traz diretrizes para a prevenção da delinquência juvenil. É incrível, todo o desenho de política pública para a infância e juventude, em áreas como esporte, cultura, lazer, mas também educação, assistência social, é um documento incrível, maravilhoso. A gente recorre muito pouco a ele, mas é um documento muito, muito, muito importante, assim, que realmente nos inspira muito. Então, nós acabamos tendo com o Estatuto dois sistemas diferentes, um protetivo e um socioeducativo ou de responsabilização por atos infracionais. Eu costumo usar essa expressão sempre, né? Sistema de responsabilização. A gente não usa, a gente não fala sistema sancionatório, nem sistema punitivo, nem sistema penal juvenil, nem criminal juvenil. Eu chamo de sistema de responsabilização juvenil, porque ele traz uma responsabilização, ele prevê medidas responsabilizadoras na medida em que, a partir dos 12 anos de idade, que é a idade de corte que o Estatuto escolheu, para responsabilizar as pessoas em desenvolvimento, a partir de 12 anos de idade já se reconhece que pode, em alguma medida, responder pelas condutas que correspondam a crime ou contravenção penal. Antônio Carlos Gomes da Costa, né, nosso saudoso e grande pedagogo, mineiro, já falecido, que foi um dos grandes protagonistas da elaboração da proposta que resultou do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele disse, né, que o Estatuto trouxe mudanças substanciais de método, de conteúdo e de gestão na política de atenção à infância. Realmente foi uma reviravolta, né, em relação a tudo aquilo que se acreditava e tudo aquilo que se praticava, principalmente no sistema de justiça, com o poder absoluto, autoritário e vertical da figura do juiz de menores. Esse juiz passou a ter que dividir esse poder com os conselhos tutelares, com os conselhos de direitos, com o próprio Ministério Público, com a sociedade civil, né? E passamos a ter um sistema de política pública para a infância e juventude baseado em ações articuladas do poder público e da sociedade civil, né? Muito fortemente representada pelas organizações não governamentais. Então, realmente é uma realidade muito diferente, para crianças e adolescentes. A gente traz, então, já falando, começando a falar sobre o sistema de responsabilização, que é o nosso foco aqui. Esse sistema do Estatuto, ele retrata muito as regras de Beijing. Então, se vocês pegarem as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, vocês vão ver que tudo que está lá, praticamente tudo que está lá, está reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Sinase. Praticamente tudo, a excepcionalidade da privação de liberdade. Se imposta, deve ser cumprida pelo prazo mais breve possível, ou seja, a brevidade da privação de liberdade. Na verdade, a excepcionalidade e a brevidade já estão na Constituição, né? Estão lá no próprio artigo 227 da Constituição, porque compreendem o que se entende por proteção especial. A brevidade e a excepcionalidade da privação de liberdade, e os adolescentes devem responder na forma da legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas as regras de Beijing, elas trazem em seu preâmbulo um enunciado que é muito importante para a gente entender todo o sentido dessa justiça, né? Esse entender o próprio sentido do Estatuto e desse sistema de responsabilização, para que ela serve, né? E de onde é que vem essa natureza dupla, né? Proteção e
responsabilização. Lá no item ponto 4 desse documento, está lá, a Justiça da Infância e da Juventude será concebida como parte integrante do processo de desenvolvimento nacional de cada país e deve ser administrada no marco geral de justiça social para todos os jovens, de maneira que contribua ao mesmo tempo para a sua proteção, ou seja, ele deve ser protegido para ter condições de ocupar um lugar na sociedade com dignidade e autonomia, ou seja, ocupar um lugar construtivo na sociedade, segundo as palavras da própria Convenção. E, ao mesmo tempo, essa legislação ela deve ser capaz de contribuir para a manutenção da paz e da ordem na sociedade. Ou seja, os adolescentes não são autorizados a fazer o que bem entendem. Eles não são autorizados a roubar, a furtar. Eles, como sujeito de direitos, eles têm que saber também respeitar as regras sociais mínimas, né, de toda a sociedade. E se eles desrespeitam, eles sofrem naturalmente algum tipo de consequência, porque do contrário a gente vai sair da esfera do Estado de Direito, né, e vamos voltar lá para o tempo da barbárie, né, que é o que a gente escuta na faculdade de Direito, né, Valéria? A gente escuta muito, né, as primeiras aulas lá de Direito Penal, vem essa notícia. Eu me refiro aqui ao Direito Penal e não tenho nenhum problema com relação a isso, porque esse sistema de responsabilização do Estatuto, ele é acionado pelo cometimento de uma infração penal. Então, ele começa com o cometimento de uma infração penal, mas por um sujeito não imputável. Esse sujeito é a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, que é o adolescente. Então, a gente tem um sistema desenvolvido em função do autor da conduta, né? Em função de uma condição especial desse autor, que é a condição cronológica de ser considerado não plenamente capaz de responder pelos seus atos, né? Ou relativamente incapaz de responder pelos seus atos. Mas ele responde a alguma medida, e essa medida é esse sistema de responsabilização, e essas medidas de responsabilização são as medidas socioeducativas, né? Então, eu sempre trago isso, né, para a gente poder sempre visitar as normas internacionais, né, que inspiram a nossa legislação, porque isso é muito importante, né, para a gente poder entender de onde é que saíram as nossas leis, né? Nós não somos geniais, não fomos nós que inventamos, né? Isso tudo vem de um debate mais amplo, e a gente vai procurar beber sempre em outras fontes, né? Essa legislação, então, ela tem que satisfazer as diversas necessidades dos jovens e, ao mesmo tempo, proteger seus direitos básicos, né? E também satisfazer as necessidades da sociedade, item 2.3 das regras de Beijing. Bom, acho que eu pulei aqui. Não, pulei não. Tudo isso, então, que está nessas normas internacionais é reconhecido pelo Estatuto, né? E na lei do SINASE, a lei do SINASE, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, ela traz, então, os objetivos das medidas socioeducativas e que vem lá. Primeiro, responsabilização do adolescente, ou seja, entre aspas, né, garantia da paz e da ordem, porque ele é responsabilizado para proteger a sociedade das condutas danosas que ele possa praticar. Sempre que possível, incentivando a sua reparação. E a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, né, que é o segundo objetivo das medidas socioeducativas lá pela lei do SINASE, que é a proteção social desse adolescente, para que ele, enquanto pessoa em desenvolvimento, possa ressignificar as suas atitudes e chegar à vida adulta em plena condição de ocupar um lugar na sociedade de maneira adequada e construtiva. E o terceiro objetivo é a desaprovação da conduta infracional, então, refletindo, então, a normativa internacional. Esse é o, então, chamado modelo de responsabilidade ou de justiça, que alguns autores europeus chamam de 4D, porque ele é inspirado por alguns princípios. Princípios esses inerentes à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tem origem na doutrina do direito norte-americano, e esses 4Ds que eles falam primeiro, despenalização, ou seja, evidentemente, né, não punir o adolescente como se pune um adulto. Desinstitucionalização, ou seja, evitar ao máximo colocar em instituições, mesmo quando há a prática do ato infracional. Desjudicialização, ou seja, não judicializar como regra. E aí a gente já começa a falar da remissão e da oitiva informal. E devido processo legal. Devido processo legal com tudo que é inerente a ele. Também, né, com as garantias processuais e constitucionais da ampla defesa, da defesa técnica, do contraditório. Direitos esses que sempre eram reconhecidos aos adultos, mas não às crianças antes do Estatuto e da Constituição de 88, porque elas eram mandadas para as unidades da FEBEM, como eu disse, com base numa canetada do juiz, sem muita conversa.
né, eram privados de liberdade na prática, sem o devido processo. Isso acabou, né, evidentemente, a gente sabe muito bem qual é a principiologia que rege hoje a proteção à infância e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o modelo que nós temos hoje é esse, é um modelo de responsabilidade ou de justiça, onde o adolescente que pratica ato infracional pode sim sofrer consequência legal, mas não como regra. E para sofrer essa consequência, tem que haver o devido processo. E é um processo acusatório, e tem que ser provado o ato que ele praticou, e tem que provar que ele praticou, que foi ele que praticou esse ato, e que esse ato corresponde a um crime ou a uma contravenção penal, e que não houve nenhuma justificativa para esse ato, ou nenhuma circunstância que pudesse, de alguma forma, dirimir a punibilidade desse ato, né, como é, de certa forma, o funcionamento do direito penal. Bom, as diretrizes gerais, então, da Justiça Juvenil, baseada na doutrina da proteção integral, elas podem ser definidas como, primeiro, prevenção da delinquência juvenil, evidentemente, né, que se você tem um sistema de responsabilização, um dos efeitos que se espera é realmente que os adolescentes não pratiquem atos infracionais, né? Então, primeiro, a prevenção da delinquência juvenil, e aí, Josélia, se você não tem a medida de meio aberto, ou se você não aplica direito à medida de meio aberto, ou se você aplicando ela não é bem executada, a gente vai estar falhando na busca desse objetivo, né? Já me reportando aqui ao tema da nossa fala, né? A importância da medida da remissão na intervenção precoce e no atendimento ao adolescente que pratica ato infracional. Porque quanto antes houver uma medida e quanto antes ele puder receber um acompanhamento, muito mais chance ele vai ter de não se aprofundar nessa trajetória infracional, e a gente sabe como isso acontece rápido. Conceito estrito de delito, ou seja, um princípio da legalidade, né? O adolescente não pode responder por uma conduta que, se atribuída a um adulto, não é considerada crime. Estabelecimento de uma idade mínima e uma idade máxima de responsabilização. O Brasil optou pelos 12 anos como idade mínima e vai até os 18 anos. A maioria dos países adota 14 anos, mas nós optamos por 12. Eu acho muito, muito baixo, né? Eu acho que o ideal seria realmente a partir dos 14 anos, até para a gente olhar, né? Os atos infracionais graves praticados por meninos de 12, 13 anos é muito raro acontecer. Então, acho que não justifica a gente ter esse corte de 12 anos, poderia ser perfeitamente 14 anos. Não judicialização, ou seja, o processo deve ser uma exceção. A exceção é a privação de liberdade, a exceção é o processo, e a exceção também é a medida socioeducativa. A gente pode, né, trabalhar com esse adolescente sem medida socioeducativa. Reconhecimento como sujeito de direitos, diversidade de medidas, ou seja, você precisa ter um leque de medidas à disposição, começando pelas menos graves, pelas que causam menos sofrimento ao adolescente ou menos restrição de direitos, e chegando até as medidas mais graves, inclusive privação de liberdade. E o Estatuto, então, traz as medidas, né, as 6 medidas que o Estatuto traz, e, naturalmente, excepcionalidade e brevidade da privação de liberdade. Essa diretriz da não judicialização, ela implica na disponibilidade ou não obrigatoriedade da ação socioeducativa pública e incondicionada. Por que a ação socioeducativa pública incondicionada? Porque nós sabemos que, pelo sistema do Estatuto, mesmo aquelas condutas análogas a crimes de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, não se exige a condição de procedibilidade para que se ofereça a representação contra o adolescente. Por outro lado, o órgão do Ministério Público pode avaliar pessoalmente e subjetivamente, com boa margem de discricionariedade, se aquele adolescente a quem se imputa a prática do ato infracional precisa realmente ou não responder a um processo. Se ele precisa ou não realmente receber uma medida socioeducativa, com ou sem processo. Ou se a gente pode tratar esse adolescente e resolver a situação desse adolescente com uma intervenção no próprio seio da família dele ou da comunidade dele. A gente pode desviar esse adolescente do sistema de justiça de volta à comunidade ou de volta à família. Ou então remeter esse adolescente de volta para a família. E é daí que vem o termo remissão. Esse termo remissão não é perdão. Esse termo de remissão é no sentido de enviar esse adolescente de volta para a família e para a comunidade. Remeter de volta para a família e para a comunidade. Então, não tem nada a ver com perdão. Eu não estou perdoando ninguém. Tá? Até porque, para perdoar, a gente tem que afirmar que ele praticou o ato. E na remissão, como a gente sabe, não implica reconhecimento de responsabilidade. Então, o sentido da remissão é esse. E a remissão, ela está também nas regras de Beijing, e o Estatuto abraçou, então, esse instituto. Né? Lá nas regras de Beijing, é dito lá no item 11.1,
que sempre deve ser examinada a possibilidade, quando apropriada, de atender os jovens infratores sem recorrer às autoridades competentes, ou seja, sem recorrer ao Ministério Público, à polícia, aos poderes judiciários, para que o julguem oficialmente, ou seja, não precisa ter um julgamento oficial de mérito, né? A Convenção, no seu artigo 40, né, ela recomenda que a Justiça da Infância seja especializada e sempre que conveniente, que haja medidas para tratar as crianças sem recorrer a procedimentos judiciais. Reproduz a diretriz das regras de Beijing. E o fundamento para isso é o processo judicial e o reconhecimento de culpabilidade é estigmatizante para o adolescente. E isso aconselha a adoção de soluções diversas do acionamento do sistema de justiça, como o encaminhamento dos casos a programa de base comunitária ou aplicação de medidas relacionadas à reparação do dano. Tudo isso, então, vem da normativa internacional e foi acolhido pela nossa legislação, pelo Estatuto e pela Lei do SINASE. Por que não está passando aqui? Agora foi. Bom, vamos falar então da oitiva informal. A oitiva informal é o momento processual que o nosso estatuto elegeu para que, com a maior rapidez possível, assim que foi praticado o ato infracional, ou assim que foi atribuído o ato infracional a esse adolescente, é o primeiro momento em que o representante estatal encarregado de responsabilizar o adolescente, ou seja, o Ministério Público, esse é o primeiro momento em que nós temos contato com esse fato, temos contato com esse sujeito, e nos cabe a prerrogativa de decidir, com base em uma avaliação subjetiva nossa, claro que subjetiva, não arbitrária, ou não alheia às diretrizes e aos princípios da legislação ou às disposições legais, claro que não, né? Nós somos profissionais justamente para poder manejar adequadamente, né, os nossos referenciais jurídicos. Mas a oitiva informal é o primeiro momento em que a gente pode aplicar essa diretriz da não judicialização ou da excepcionalidade da intervenção judicial no atendimento a esse adolescente que é acusado de ter praticado um ato infracional. Eu posso dispor da ação judicial socioeducativa, porque eu não sou obrigado a ajuizar essa ação, a legislação não me obriga. E é, evidentemente, o momento, a primeira oportunidade que nós temos para, desde logo, encaminhar esse adolescente para uma medida protetiva e até mesmo para uma medida socioeducativa não restritiva de liberdade, ou seja, eu posso aplicar uma medida socioeducativa não restritiva de liberdade já nesse momento. Claro, isso não é algo processualmente consenso, não é consensual isso, né? A gente tem diferentes entendimentos sobre a possibilidade da remissão pré-processual cumulada com medida socioeducativa, ainda que seja meio aberto, mas o direito é construção, né? O direito é amadurecimento, e o direito, às vezes, demora muito tempo para a gente poder chegar a um consenso absoluto, e às vezes não chega, né? Então, eu não faço nenhuma crítica a aplicação da medida acumulada com remissão, medida não restritiva de liberdade acumulada com a remissão em sede oitiva informal. Eu não faço nenhuma crítica, embora eu pessoalmente não concorde, né? Na minha atuação eu nunca apliquei. Se eu sentir necessidade de uma medida, eu ajuizo a representação, e já vou explicar por quê, mas não faço nenhuma crítica a quem adota esse entendimento da possibilidade. E esse entendimento da possibilidade, é claro, ele é muito mais eficaz do ponto de vista dessa intervenção precoce, dessa imediatidade, né, e dessa atualidade da intervenção, que é muito importante para o tempo do adolescente e da adolescente. Né? Nós estamos falando normalmente com pessoas, seres humanos, que estão aí na faixa dos 14, 15, 16 anos de idade, e daqui a pouco vão ter 18 anos. O nosso tempo para fazer essa intervenção é muito curto, porque se a gente dorme no ponto, ele já está com 1 ano que praticou o ato, ele já praticou outros atos, ele já fez 18 anos, ele já entrou no sistema prisional, ou pior, ele já morreu, né? Ele perdeu a vida em função desse envolvimento, né? Ele se aprofundou na exploração pelo tráfico de drogas, enfim, tem que ser tudo muito rápido, isso é para ontem, né? Então a gente precisa aproveitar bem esse momento. Então, esse momento ele é previsto no artigo 179 do Estatuto, e essa oitiva tem que ser imediata, e ela tem que ser informal. O 179,
ele faz referência a ouvir pais ou responsáveis, mas na prática quase ninguém faz isso, e é até inviável na prática. A gente ouve o adolescente e os pais ou responsáveis, mas vítima e testemunha, desculpa, a gente tem muita dificuldade de ouvir, né, dentro de um contexto motivo informal. Ele deve ser imediatamente, então, apresentado ao Ministério Público, caso não seja liberado pela autoridade policial. Se for liberado, a autoridade policial normalmente já deixa avisado para comparecer na promotoria em um dia pré-ajustado, né, pelo promotor, pela promotora de justiça com atribuição. Se não acontecer essa apresentação imediata e nem o agendamento pela autoridade policial, ao receber as peças de informação, o órgão do Ministério Público naturalmente vai notificar os pais ou responsáveis para que apresentem esse adolescente no dia e hora que for designado para a oitiva informal. Alguns aspectos importantes sobre imediatidade e intervenção precoce. Alguns aspectos a gente deve observar. Valéria, eu dei uma gaguejada aqui, porque eu estou preocupado com o tempo. Eu tenho mais uns 10 minutos ou 15? Como é que está o tempo? Sim, tá. Tem sim. Ok, obrigado, Valéria. Primeira coisa, a oitiva informal tem que ser realizada rápido. Porque senão ela perde o sentido. Né? Ela tem que ser rápida. Eu não posso receber, a polícia não pode demorar. Ou seja, então até no acompanhamento da atividade policial, que é também nossa atribuição, a gente tem que estar conversando com a autoridade policial para que ela não demore a enviar os procedimentos, principalmente aqueles em que não há flagrante. Porque quando há flagrante e o adolescente não é liberado, no máximo no dia seguinte você está recebendo esse adolescente, está recebendo as peças do auto de apreensão em flagrante, ato infracional. Mas se não há o flagrante, ou se o adolescente é liberado pela autoridade policial, e ela deve liberar, sempre que entender que aquele ato não é um ato que justifique a não liberação, né? Então a autoridade policial deve liberar. Mas eu não posso demorar para fazer essa oitiva. Então, sim, eu tenho que, ao receber, eu tenho que rapidamente designar essa oitiva. E a polícia não pode ficar lá muito tempo com esse procedimento. Então, são questões estruturais, gente. Né? Porque o que eu estou falando aqui, eu sei muito bem que na prática é muito difícil de exigir. Você não tem delegacias especializadas, você não tem equipes, né, exclusivas para atender na atuação policial o ato infracional. Né? A atividade investigatória, quando é necessária, ela é muito morosa. Né? E cai na vala comum, né, dos procedimentos investigatórios criminais dos adultos. Então, não é incomum você receber lá um procedimento de apuração de ato infracional de um fato que aconteceu 2 anos atrás, 3 anos atrás. Evidentemente que isso não vai servir para nada. Ou vai servir para muito pouca coisa, porque aquela pessoa já é outra hoje. Aquela pessoa que 2, 3 anos atrás, ou ela já é um adulto, ou ela já está em outro momento de vida, né? Enfim, a situação fática muda completamente. Então, primeira coisa, rapidamente tem que fazer o oitiva informal, a gente não pode demorar. É o quanto antes, né? É o quanto antes fazer o oitiva informal, prioridade absoluta, né? E no caso de não liberação pela polícia, tem que apresentar no mesmo dia, ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, seja a autoridade policial, seja uma entidade de atendimento que receba esse adolescente, no caso dos pais ou responsáveis não comparecerem na delegacia para recebê-lo. Então, tudo isso traz, então, a urgência dessa apresentação e dessa primeira intervenção, dessa primeira atuação da autoridade competente, que é o Ministério Público, que vai decidir se vai haver ou não uma medida, ou se vai haver ou não um processo. Alguns aspectos importantes da oitiva informal. Primeiro, que ela não é condição de procedibilidade, como eu já disse agora há pouco, independentemente de ser ato análogo a crime de ação privada ou de ação penal pública condicionada à representação, se a gente entender necessário a representação, a gente pode oferecer representação. Não é condição de procedibilidade. Nesse ponto, a jurisprudência do STJ ela é bastante tranquila, né? A gente não tem divergência, então isso não se questiona. Então, eu posso e devo fazer o oitiva informal, posso e devo propor uma medida se eu achar que é necessário, e posso e devo oferecer representação sem nenhum problema, sem que tenha que ouvir a vontade ou a não vontade da vítima ou de quem quer que seja. Com todo respeito, evidentemente, a toda pessoa que é vítima de um ato infracional. A oitiva informal é um dever funcional. É um dever funcional. A lei diz que nós devemos proceder à oitiva informal. A lei não diz que nós devemos avaliar se vamos ou não proceder. Ela diz que nós devemos proceder ao oitiva informal. Então, ela é um dever funcional. E ela não pode ser negligenciada. Claro que haverá hipóteses de fato que, em algum momento, justificarão a não realização do oitiva informal. Por exemplo, um fato que aconteceu já há 2, 3 anos atrás, e
quem era adolescente já é hoje uma pessoa adulta e você vê lá que não cometeu mais nenhum ato infracional, não tem nenhum registro, não tem por que prosseguir com aquilo. Né? Então você já vê que, claro, que pode arquivar sem fazer oitiva. Ou então um adolescente que aquele ato específico foi cometido lá atrás e depois ele praticou outro mais grave e pegou uma medida de internação posterior. Aquele ato lá atrás ficou absorvido, não tem por que fazer oitiva. Então, há hipóteses em que a gente pode justificar a não realização da oitiva. Mas, em regra, ela deve ser realizada e deve ser realizada, como eu disse, o quanto antes, para que a gente não perca o tempo da intervenção. Não há necessidade da presença de advogado nesse momento da oitiva, a lei não exige e a jurisprudência também não exige. Também, nesse ponto, o STJ é tranquilo com relação a isso. Não há necessidade, é um procedimento extrajudicial, não está submetido aos crivos do contraditório da ampla defesa, segundo o entendimento da jurisprudência dominante do STJ, e não vamos perder também o nosso lugar de Ministério Público. Por mais que a gente vá decidir se vai ou não responsabilizar esse adolescente, ou propor essa responsabilização, nós temos o poder também de reconhecer a desnecessidade disso. E a obrigação de reconhecer essa desnecessidade. Isso dispensa sempre a presença de um advogado ou defensor? Claro que não. Se comparecer o advogado, ou vier um defensor junto com o adolescente para a oitiva, porque o pai ou a mãe providenciou, ou o próprio adolescente, ele tem que ser muito bem-vindo na oitiva informal. Né? Ele tem que ser acolhido, tem que ser, ele pode participar, ficar ali do lado, pode deixar ele fazer pergunta, pode deixar ele dar opinião, e pode até deixar ele fazer um requerimento para o promotor, não tem problema nenhum. Ele pode chegar para o promotor e dizer, doutor, o senhor não acha que é um caso de remissão? O senhor não acha que a gente pode, né, resolver isso sem necessidade de um processo? Claro, ele pode exercer o papel dele lá como defensor, não tem problema nenhum. Tá? Não, nenhum problema, a gente não pode de nenhuma maneira receber com maus olhos a presença do defensor na oitiva informal, muito pelo contrário. Né? A oitiva informal, ela é também, da nossa parte, deve ser um momento de acolhimento, de atenção, de aconselhamento, de explicação sobre o ato infracional e sobre as suas consequências. E é também uma oportunidade educativa para esse adolescente, para essa adolescente. É uma oportunidade de formação cidadã. E aí nós devemos ter uma postura educadora também nesse momento. E ter postura educadora significa que nós devemos estar atentos à exemplaridade da nossa comunicação e da nossa postura. Eu não posso, como promotor, ter uma postura preconceituosa, agressiva, né, rotuladora. Eu não posso fazer pré-julgamentos. Isso não é adequado no meu oitiva informal. Eu não posso me dirigir a esse adolescente com palavras inadequadas. Eu não posso sugerir que ele é, entre aspas, um bandido, um marginal. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu já vou estar tendo uma conduta não educativa em relação a esse adolescente. Eu não vou estar tendo uma conduta adequada. Então, a gente precisa se policiar com relação a isso, né? Às vezes é até difícil, né? Dependendo do que vem pela frente, né, Valéria? A gente, às vezes, não consegue segurar a onda. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque isso também garante o respeito desse adolescente para conosco. Então, a nossa atitude respeitosa, e aí a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança fala que a autoridade deve ter uma postura de humildade perante o adolescente. Gente, está lá na Convenção, vocês vão procurar, não estou lembrando qual é o item, mas está lá. A gente tem que ter uma postura de humildade perante esse adolescente. Ou seja, tem que ter uma postura respeitosa, né? Porque certamente nós também seremos muito respeitados. Inclusive, quando você fala, vou abrir um processo contra você, eu acho que o seu ato é muito grave, eu vou pedir sua internação provisória, você não vai poder ser liberado, né? Eu acho que você entende isso, não entende? Né? E a gente tem essa conversa muito aberta, né? Muito, como diz o outro lá, papo reto, e geralmente não dá problema. E explico para ele todos os direitos que ele tem, né? Se for ter um processo, eu explico como é que isso vai acontecer, porque ele tem o direito a essa informação, né? Ele tem o direito de participar e tem direito de ter acesso a essa autoridade, que sou eu, o promotor, a promotora, que é quem vai cuidar do caso dele. Então, esse momento da oitiva é também um momento de instrução, né? Que vai subsidiar essa decisão. Por mais que seja rápido, por mais que seja informal. Gente, eu estou usando essa expressão informal várias vezes, vocês já notaram? Informal. O que é informal? Informal é que não é formal. Se não é formal, eu não preciso escolher termos de declarações. Eu não preciso detalhar o que o adolescente disse. O que eu tenho que fazer é um registro do ato. Esse registro pode ser um pequeno termo, dizendo que foi feito a oitiva informal, papapá. Posso
mencionar alguma coisa que foi dita, mas eu não tenho obrigação de fazer isso. A oitiva é informal, e essa minha decisão é uma decisão que eu não preciso fundamentar em provas. Eu não preciso ter provas para fundamentar essa decisão. Né? Que o adolescente confessou e acolhia a confissão. Não, não precisa isso. Não tem necessidade. Embora muitos colegas entendam que isso é necessário, em razão da oficialidade do ato, em razão, talvez, de uma proposta de medida socioeducativa de meio aberto, né, que tem que ter uma justificativa. Né? Eu compreendo perfeitamente, mas eu acredito que não há necessidade, porque se a oitiva é informal, ela é informal, é uma conversa, ela é uma entrevista, né, com esse adolescente e com a família, que vai me instruir para eu tomar essa decisão. Então, eu vou falar com ele sobre o quê? Vou falar com ele sobre as circunstâncias pessoais dele, ele está estudando, como é que ele está na escola, vou saber como é que ele está na família, como é que ele está na comunidade, como é que está a questão de saúde. Né? Eu posso perguntar para ele, sim, se ele faz uso de substância psicoativa, porque isso tem a ver com a saúde dele, tem a ver com, né, com o bem-estar dele e da família dele. Eu tenho que perguntar isso, né, de forma adequada, porque eu não posso chamar ele, né, entre aspas, né, de maconheiro, por exemplo. A gente não pode ter esse tipo de comportamento. Mas a gente pode perguntar se faz uso de substância psicoativa, porque essa é informação importante para subsidiar essa decisão, que é do interesse dele e da família dele também. Pergunto para o pai e para a mãe como é que ele está em casa, como é que se ele obedece, se ele está dormindo fora de noite, com quem que ele está andando, como é que ele relaciona com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, com a família extensa. Tudo isso são informações importantes que vão nos orientar sobre a necessidade ou desnecessidade de uma medida ou de um processo. Né? Então, não é momento para produzir prova em desfavor do adolescente, não é momento para produzir prova em desfavor do adolescente. Por isso que eu falo, não deve colher termo, não precisa colher termo de declarações. Tá? Esse momento é um momento nosso com eles. Geralmente não tem advogado presente, não tem defesa, né? Então não é momento para produzir prova, né? Não é o momento adequado para isso. Então não tem defesa técnica, né? E, como eu disse, a oitiva vai ter que ser informal. Bom, já falei bastante sobre o conteúdo da oitiva, né? Perguntar sobre as circunstâncias pessoais, sobre a menor ou menor participação no ato, se ele admite a prática desse ato, né? É muito importante perguntar também se ele, por acaso, está ameaçado de morte, se ele já cumpre alguma medida, se ele já passou pelo CREA, se ele já passou por algum equipamento de política pública. Essas informações todas são importantes, né? Eu preciso analisar esse fato, né, objetivamente, né, se esse fato realmente corresponde a um ato a uma infração penal, ou se não corresponde, se há alguma justificativa, né, legal para a prática desse ato alegada pelo adolescente. Tudo isso é, né, para ser analisado. E aí, no finalzinho do artigo, eu já vou começar a pensar: nossa, é um ato muito grave, eu acho que isso é um caso que pode, sim, pensar numa medida restritiva de liberdade, ou é um caso que eu posso, né, perfeitamente propor aqui uma medida de meio aberto, ou é um caso que não precisa de medida socioeducativa nenhuma, ou é um caso que precisa só de medida protetiva, ou precisa de uma socioeducativa e uma protetiva. Tudo isso eu vou avaliar no final. Né? Bom, já falei, né, sobre a nossa postura. Ah, está aqui, Valéria. Eu esqueci que estava aqui. Ó. A convenção é enfática ao estabelecer que toda criança privada da liberdade seja tratada com humildade e o respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração a necessidade de uma pessoa da sua idade. Artigo 37 da convenção. Então, já falei, né, sobre essa postura que a gente deve ter. E agora vamos para as decisões possíveis. Né? Eu posso arquivar o procedimento, as peças de informação, se eu entender que não constitui ato infracional, ou se eu entender que não, o adolescente evidentemente não praticou aquele ato, ou se houver, na análise do caso, alguma circunstância extralegal que justifica esse arquivamento, a exemplo do longo tempo que já se passou, né? Ou então já recebeu outra medida mais grave, ou então acabou de receber uma medida de meio aberto, não precisa de outra. Eu posso avaliar e eventualmente arquivar essas peças de informação com base em causas extralegais. Se não for caso de arquivamento, eu posso analisar se é o caso de conceder remissão. E se eu entender que não é caso de remissão, que é necessário que se instaure um processo, eu vou oferecer a representação. Uma quarta possibilidade, se eu achar necessário, em razão da natureza do fato, das suas consequências, né, enfim, que precise um pouco mais de informação para melhor subsidiar uma decisão, eu posso devolver para a delegacia para diligências complementares. Nada impede que se faça isso, desde que a delegacia não fique lá um ano, né, para poder ouvir uma vítima ou fazer uma perícia, qualquer que seja. Eu já falei sobre a remissão e como ela é tratada, né, nas regras de Beijing, que inspiraram o nosso estatuto, né? Então ela não tem natureza de perdão.
Então, não tem natureza de perdão, é um instituto para não judicialização, né, de disponibilidade da ação, ao mesmo tempo que eu tenho todo esse poder enquanto membro do Ministério Público de conceder remissão. Esse poder não é absoluto, esse ato está sob controle da autoridade judicial, então ele tem que ser homologada pela autoridade judicial. Evidentemente que a autoridade judicial ela pode homologar ou não homologar a decisão do membro do Ministério Público. O que eu quero dizer? Se eu propor uma remissão acumulada com liberdade assistida e medida protetiva de matrícula escolar, o juiz não pode homologar só a remissão e deixar de homologar a matrícula da escola e a medida. Né? Ou ele tem que analisar o pacote inteiro. Ou ele homologa tudo, ou ele não homologa. E aí encaminha para o procurador-geral, se for o caso, designar outro membro do Ministério Público para analisar. Mas a questão é que o nosso ato não é um ato que a gente pratica e que fica sem nenhum controle. Evidentemente, há um controle judicial da remissão que nós concedemos. Então, isso é muito importante. Já falei também dos critérios, né, para a concessão da remissão, para que rapidamente, acho que a gente não precisa continuar com isso. E vamos caminhando aqui para finalizar, Valéria, sobre alguns pontos importantes, né, e sensíveis, né, sobre a remissão. Primeiro, os tipos de remissão, né? A gente tem a remissão pré-processual, que é essa que a gente concede sem oferecer representação, e tem a remissão judicial, que é concedida pelo juiz depois que a gente abre o processo por meio da oferta da representação. Então, a remissão pré-processual ela é uma forma de exclusão do processo. Por meio dela, então, a gente aplica o princípio e a diretriz da não judicialização. E a remissão judicial, ela pode ser como forma de extinção ou de suspensão do processo, caso ela seja aplicada conjugada com alguma medida protetiva ou socioeducativa. Se conceder a remissão judicial cumulada só com uma protetiva, eu devo encerrar o processo? Não, não deve encerrar o processo. Tem que, pelo menos, conferir se aquela medida protetiva foi implementada. E não é porque eu acho que é importante aplicar o cumprimento da protetiva. A própria lei do SINASE fala que a medida protetiva é executada nos próprios autos do processo de conhecimento. Assim como as medidas de advertência e de reparação do dano. A medida de PSC e a liberdade assistida tem que abrir um processo próprio de execução de medida. Mas a lei do SINASE fala no artigo 38 ou 39, se não me falha a memória, que tem que executar a protetiva, então a gente precisa minimamente conferir se essa protetiva foi implementada, ou seja, se foi encaminhamento, se houve inserção no serviço ou programa de atendimento, né, para o qual foi encaminhado, e minimamente se houve algum tipo de adesão. Né, eu acho importante isso. A remissão, então, pode ser própria, simples, que é aquela que não é acumulada como uma medida, e imprópria ou qualificada, quando ela é acumulada, então, como uma medida não privativa de liberdade. Se você aplica se você concede a remissão imprópria ou qualificada, acumulada com uma liberdade assistida, por exemplo, ou com uma medida de prestação de serviço à comunidade, aí o ideal é que tenha uma defesa desse adolescente, um advogado, alguém acompanhando violência afetiva informal. Eu posso aplicar sem advogado, sem a presença do advogado? Pode aplicar. Mas se houver um questionamento lá na frente, a gente vai ter dificuldade para justificar isso. Por quê? Porque você aplicou uma medida responsabilizadora que gerou obrigações. E essa medida responsabilizadora, ela presume que o adolescente admitiu, pelo menos em parte, a prática desse ato. Porque você não pode dar uma medida para o adolescente e não reconhecer, pelo menos em parte. Está lá no artigo 126 do Estatuto. Você tem que analisar a maior ou menor participação do adolescente no ato infracional. Se é maior ou menor participação, é alguma participação. Se ele nega a participação, não tem como falar em alguma medida. Né? Não tem como. Então, eu tenho muita cautela com essa acumulação de medidas de meio aberto, em sede de remissão simples, extrajudicial, sem presença de defesa. Mas, na prática, né, se aceita. Na prática, se aceita, mas pode haver questionamento. Em nenhuma hipótese pode haver acumulação de remissão extrajudicial acumulado com medida restritiva de liberdade, só pode ser aplicada pelo juiz, evidentemente, né? E com relação aos seus efeitos, a remissão ela não implica reconhecimento ou comprovação de responsabilidade e nem prevalece para efeito de antecedentes, né? De modo que os atos infracionais resolvidos por meio de remissão não podem ser considerados para efeito de reiteração infracional. Essa é outra coisa que a gente tem que ter cuidado nos processos, que a gente pega uma ficha, uma folha de antecedentes infracionários, olha, nossa, esse menino aqui já recebeu 6 remissões. Nossa, os antecedentes infracionais são péssimos. Não dá para dizer que os antecedentes deles são péssimos se ele recebeu remissão em todos os casos.
Na verdade, ele não tem antecedente nenhum, é como se não tivesse nenhum antecedente. Caminhando aqui para encerrar. Há uma controvérsia sobre a possibilidade dessa aplicação de remissão pré-processual com medida, como eu acabei de falar, porque não tem contraditório, porque não tem uma acusação formal contra o adolescente, ou seja, ele não tem sequer conhecimento, né, formal do que está sendo atribuído a ele. E se essa medida for descumprida, o que acontece? Né? Como é que a gente vai proceder com o descumprimento dessa medida? Porque vai gerar uma questão, Valéria, esse eventual descumprimento de uma medida de meio aberto aplicada em sede de remissão pré-processual, porque a gente tem uma perda de tempo muito grande, porque até constatar que ele não cumpriu a medida e até tomar uma decisão em relação a isso, quantos meses já terão se passado? E aí sim que eu vou abrir o processo contra esse adolescente para tentar ter uma medida aplicada por decisão de mérito, né, ou uma medida pelo menos aplicada judicialmente. Isso é bastante complicado. Então, quando eu falei agora há pouco, olha, o menino tem 5 remissões, gente, se você recebe um adolescente, já é a segunda passagem dele, se ele já recebeu uma remissão antes, a gente tem que analisar se é o caso de conceder outra, porque essa primeira remissão não resolveu. A gente acreditou que a família ia cuidar dele, que a comunidade ia cuidar dele, que ele próprio iria, de alguma forma, ressignificar o seu comportamento na família e na comunidade, mas isso aparentemente não aconteceu. Está voltando aqui a segunda vez. Eu acho que aí tem que ter uma medida e, eventualmente, tem que ter um processo, né? Senão a gente acaba sabotando o próprio Instituto da Remissão e desmoralizando o Instituto da Remissão. E o próprio sistema de responsabilização que o nosso estatuto abraça, né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Se ele descumpre a medida imposta em sede de remissão, e aqui admitindo a possibilidade, tá, Valéria? Como eu disse, eu não adoto esse posicionamento, mas eu entendo que ele existe e que ele existe em grande medida, então preciso respeitar isso, tá? O entendimento atual da jurisprudência é de que, se ele descumpre a medida aplicada em sede de remissão pré-processual, não se cogita internação-sanção, de jeito nenhum, porque seria assim, uma reação muito desproporcional de privar de liberdade, ainda que por alguns dias, alguém que sequer recebeu uma acusação formal. Sequer houve a instauração de um processo contra essa pessoa. Seria mesmo que falar em prisão administrativa. Seria uma privação de liberdade fundada em uma decisão administrativa, né? Isso não se harmoniza com uma interpretação sistemática da nossa Constituição e do Estatuto, né? Isso fere gravemente o princípio da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal também, né? Então não cabe internação-sanção. Internação-sanção é uma jurisprudência bastante avançada em relação a esse entendimento. Então, o que eu faço? Eu apliquei a medida, eu não fiz representação, a medida foi proposta, o juiz homologou, vamos usar a palavra certa aqui, né, Valéria? A gente não aplica, a gente propõe a medida. Quem aplica é o juiz, né, ao homologar a remissão acumulada com a medida de meio aberto. Como é que resolve isso? Vai ter que revogar essa remissão e a gente vai ter que ajuizar a representação lá na frente, né? Então, isso é um risco, né, desse procedimento. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um entendimento, como eu disse, de não propor medidas sem representação. Então, a gente ajuiza a representação. Agora, a gente tem aqui um centro integrado, né? A gente consegue atender no mesmo dia, com a presença do juiz. Isso não é realidade na imensa maioria das comarcas, né? Então, a gente realmente tem aqui uma condição de estrutura e de atendimento inicial a esse adolescente muito boa, né? Aliás, né, bem lembrado aqui, né? A gente precisa ter também um trabalho de estruturação da agilização desse atendimento inicial. Porque também, se você ouve rapidamente, faz a oitiva informal rápido, concede uma remissão, propõe uma medida de meio aberto, e demora depois para encaminhar esse adolescente para o serviço de medida, também não vai atender o princípio da intervenção precoce. A gente vai ter adiantado a nossa parte, mas a execução mesmo daquela medida ela não vai acontecer rápido. Então, é interessante a gente ter esses fluxos de integração que sejam rápidos, seja para o juiz homologar rápido, seja para encaminhar rápido para o serviço de medida, né, e para as medidas protetivas, para que a gente possa realmente ganhar esse tempo da intervenção precoce. Bom, já concluindo, o oitivo informal é o momento que o Ministério Público, como legitimado exclusivo para o exercício da ação socioeducativa e detentor da prerrogativa de dela abrir mão,
por meio da remissão, exerce pleno protagonismo na operacionalização do sistema de responsabilização juvenil por atos infracionais e, sendo, ao mesmo tempo, responsável por zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados aos adolescentes. Esse enunciado, ele traz, então, toda a responsabilidade da nossa função em relação a essa pessoa adolescente que nos é apresentada em virtude da prática de um ato infracional. A nossa responsabilidade para com essa pessoa, em particular, com toda a sua singularidade, e a nossa responsabilidade para com a sociedade como um todo, para com a vítima daquele ato que ele praticou, para com a família da vítima e a comunidade da vítima. Então, a gente tem que ter realmente assim, muito equilíbrio, né, nessa hora de atender esse adolescente. Bom, uma última questão. A gente tem vislumbrado um debate recente sobre uma alteração no procedimento do ECA decorrente da nova regra, nem tão nova assim, porque mudou, se não me engano, em 2008, né, do artigo 400 do Código de Processo Penal, que determina que o interrogatório no procedimento acusatório comum do adulto seja feito ao final da instrução. E essa mudança no Código de Processo Penal, ela ocorre como uma maneira de oferecer a essa pessoa acusada uma oportunidade de defesa mais qualificada, onde ela seja ouvida pelo juiz depois de conhecer as provas que foram produzidas contra ela. É evidente que isso é mais importante, é mais interessante, né? E é mais benéfico para o réu adulto em um processo criminal. E é evidente que, não podendo o adolescente sofrer um tratamento mais grave, ele também precisa ter a chance de ser ouvido no final do processo. Muitos colegas questionam, vou mudar o rito do estatuto, é um rito especial. Se é um rito especial, prevalece sobre o rito geral do Código de Processo Penal. Não. Não é porque é um rito especial que essa especialidade vai passar por cima das garantias do contraditório e da ampla defesa. Não dá para sustentar isso. Eu acho que não dá para sustentar isso nem técnica e nem juridicamente. Como é que resolve isso? O adolescente tem que ter o mesmo direito de ser ouvido por último que é dado ao adulto. Mas e a oportunidade da remissão no início do processo? Claro, eu não posso também deixar de reconhecer isso. E não dá para abrir mão também disso. Então, ele precisa ter esse momento lá no início do processo para ter, desde a primeira hora, a oportunidade de uma remissão concedida pelo juiz. Então, no julgamento de um habeas corpus recente, né, o STJ, a terceira sessão do STJ, expediu algumas orientações em relação a isso, né? E a primeira orientação no início do procedimento do estatuto, em razão da regra do interrogatório no final da instrução criminal, tem que ser dada a mesma oportunidade ao adolescente. E isso significa que, segundo a orientação do STJ, no procedimento de ato infracional, nós vamos ter 2 oitivas em juízo. Então, quais são as instruções que o STJ dá? Né? Primeira, né, em consonância com o artigo 184 do ECA, oferecida a representação, o juiz designa a audiência de apresentação do adolescente e decide desde logo sobre a decretação, manutenção da internação provisória e a remissão, que pode ser concedida a qualquer tempo antes da sentença. Aí vem depois e diz, não há previsão legal para a realização de atividade probatória na audiência de apresentação. Ou seja, até aqui, o STJ está dizendo que essa audiência de apresentação ela é igual ao oitiva informal, não pode colher a confissão do adolescente, em princípio. Mas aí, logo na sequência, vem e diz, eventual colheita de confissão. Então pode colher confissão. Mas eu não posso usar essa confissão para, sozinha, justificar uma eventual procedência da representação no final. Simples, né, gente? Fácil, né, de aplicar, né? Isso não gera confusão nenhuma, né? Isso aqui merecia embargos declaratórios, porque ou eu posso ter atividade probatória ou eu não posso ter atividade probatória. Aí você fala que não pode, mas depois diz que eventualmente você pode ter, né? Bom, enfim, de qualquer forma, está mantida a audiência de apresentação, tem que ser feita no início do processo. Essa é a orientação do STJ. E, evidentemente, né, o entendimento prático mais razoável e sensato que a gente pode ter com relação a essa oitiva. Gente, escureceu aqui. Na hora que eu voltar para a tela aqui, vocês não vão me ver, vou estar no escuro. Eu esqueci de acender a luz aqui. Enfim, aí ficam essas dúvidas, né, que eu não sei responder para vocês. O juiz vai reduzir a termo a declaração do adolescente. Ora, se ele eventualmente pode colher remissão, nada impede que ele reduza a termo, né, nesse momento. No final do processo, é obrigatória a oitiva do adolescente, né, no final, ela é obrigatória, se ele já foi ouvido no início, se já colheu o termo, etc. Eu acho que não. Mas é obrigatório oportunizar isso a ele. Então, no final da instrução, a gente
deve pelo menos perguntar para o defensor e para o adolescente se ele quer ser ouvido novamente, se ele quer mudar alguma coisa do que ele disse antes. E assim eu preservo, né, essa prerrogativa da defesa de ser ouvido por último. Se ele já foi ouvido no início e não quer completar nada, nem mudar nada lá no final, simplesmente consta da ata, o que foi consultado, o adolescente e o defensor disseram que não há necessidade de nova oitiva. Acredito que isso possa contemplar a orientação do STJ. Mas na prática só o futuro dirá, né? E por fim, a gente tem um debate desnecessário hoje sobre a audiência de custódia no procedimento de apuração do ato infracional. Por que debate desnecessário? Porque é totalmente desnecessário, porque o Estatuto já diz que imediatamente após o procedimento pela polícia, ou seja, uma vez lavrado o auto de apreensão em flagrante, se está falando de audiência de custódia, significa adolescente não liberado pela autoridade policial. Tá? Porque se for liberado, não tem que falar em audiência de custódia. Imediatamente, esse adolescente tem que ser apresentado ao Ministério Público, ou no máximo no dia seguinte. E aí o Ministério Público já faz essa filtragem para uma possível liberação. Se não houver liberação, tem que oferecer representação de imediato. Eu não posso oferecer representação daqui a 40 dias, nem daqui a 30 dias. Se eu entender que não deve ser liberado, ou se eu vou pedir uma internação provisória, eu tenho que fazer essa representação imediatamente. E isso, gente, é coisa de 24 horas, 48 horas no máximo. Então não tem por que falar em audiência de custódia nesse momento com esse adolescente. Porque senão eu vou criar um outro momento processual envolvendo outros atores com uma sistemática diferente. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um procedimento parecido com a audiência de custódia, mas não é audiência de custódia. É um procedimento coerente com a sistemática do Estatuto, onde o Ministério Público faz a oitiva informal e permite que, além da defesa, o juiz também participe. O juiz participa, só que quem abre a audiência é o Ministério Público com a oitiva informal. Só depois que o Ministério Público se manifesta é que o juiz vai se manifestar para homologar ou não a remissão, ou para receber ou não a representação, ou para decretar ou não a internação provisória, né, nos termos do que o Ministério Público propor. Esse procedimento, Valéria, por mais que ele possa gerar alguma estranheza, ele é o mais eficaz em termos de intervenção precoce de imediatidade. Porque o adolescente já sai da sala de audiência direto para o serviço de atendimento, né, socioeducativo, para o serviço social para pedido de proteção. Direto. Tá? Então a gente resolve assim, em 8 horas resolve todo o procedimento. Mas é porque Belo Horizonte tem uma estrutura para isso, tem um centro integrado, todo mundo está no mesmo lugar, a gente consegue fazer isso. Mas o fato de não estar no mesmo lugar não impede que a gente tenha fluxos, né, na comarca de cada uma, que possa agilizar esse procedimento da oitiva informal e do encaminhamento da decisão com remissão ou sem remissão ao juiz para homologar. Muito obrigado pela paciência de vocês, já são 6 horas e 2 minutos. Valéria, acabei passando aqui um pouco do tempo, mas espero que tenha sido claro, né, e vocês tenham entendido o meu pensamento e as informações que eu queria trocar com vocês. Muito obrigado.